Bom, prosseguindo aqui com os tecidos conjuntivos, e agora eu vou falar do último deles, que é o tecido ósseo. Bom, ele é um tecido vascularizado e ele é dividido em duas partes, tá? Uma parte deles são as células e outra parte é a matriz óssea. A matriz óssea também é dividida em duas partes, a parte orgânica e a parte inorgânica. A parte orgânica nada mais é do que a matriz osteoide. Como todos os outros tinham alguma matriz extracelular, nesse caso aqui é a matriz osteoide, que ela é composta basicamente por fibras colágenas. Enquanto a parte inorgânica, ela é composta por sais de cálcio, fosfato de cálcio, mais especificamente a apatita. E o que acontece? A parte orgânica dela garante flexibilidade, enquanto a parte inorgânica garante dureza. A gente pode perceber isso, por exemplo, se a gente fizer um experimento de pegar um osso e botar ele dentro do fogão, por exemplo, do forno, por exemplo, e aquecer. O que acontece? A gente vai acabar com a parte orgânica dele e vai ficar só a parte inorgânica. Então ele vai ficar quebradiço, ele vai ficar só com a parte teoricamente dura da coisa. Você sabe? E, por exemplo, se tu pegar e botar esses sais de cálcio aqui, esse fosfato de cálcio e tudo mais, em um meio ácido, por exemplo, tu vai dissolver isso aqui e tu vai ficar só com a flexibilidade. Então o osso vai ficar molinho. Tanto que aquele negócio de botar o osso na Coca-Cola e tudo mais. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de célula que a gente tem no tecido ósseo. A gente tem o osteoblasto, que basicamente é que nem os blastos sempre são, né? São células jovens, que elas produzem a matriz osteoide, que é a parte orgânica, como eu já falei, e uma enzima chamada fosfatase alcalina. Aqui tá errado, tá? Fosfatase. Que o que acontece? Essa fosfatase alcalina vai pegar os íons cálcio que estão no sangue e vai fazer o processo de calcificação, né? Que é fazer os sais de cálcio estarem, né, nos ossos, no caso. E esse osteoblasto ele é estimulado por hormônios sexuais, hormônios tireoidanos, tá? Vitamina A, músculos, tudo mais. Por isso que homens tendem a ter ossos mais densos, porque, né, a gente tem hormônios sexuais mais intensos, por exemplo, testosterona e tudo mais. A gente tem maior quantidade de músculos influenciados pela testosterona, então, claro que um homem, por exemplo, isso que influencia, por exemplo, mulheres a terem mais problemas de osteoporose e tudo mais. Aí, o osteócito nada mais é do que a célula adulta e ela serve para inativa, ela basicamente é inativa entre aspas, né, porque ela só faz manutenção, basicamente. Mas a outra mais importante que tem é o osteoclasto, que são células multinucleadas, são vários macrófagos multinucleados, tá? Que eles têm função de defesa e eles também fazem tudo ao contrário do que o osteoblasto faz. Eles vão destruir a matriz osteoide, produzir enzima fosfatase ácida, sem a gente produzir alcalina, que ela vai tirar o osso o cálcio do osso. E, certo, ela vai. Isso aqui tudo é para fazer uma reabsorção óssea, para tu fazer uma remodelagem dos ossos, sabe? Questão de tamanho e tudo mais. Então, aqui também, outra função disso, né? Por exemplo, se a gente faz pressão nos ossos, a gente estimula a descalcificação deles. Um exemplo disso é o crânio de um bebê. Quanto mais o cérebro dele vai expandindo, vai fazendo pressão dentro da caixa craniana e ela vai descalcificando a parte craniana e vai aumentando o tamanho, certo? Enquanto tensão no osso estimula a calcificação. Aqui eu tenho um modelinho, né? Um osteoblasto e um osteócito, claro, dá pra ver que nem todos o condrócito, o condroblasto, né? O que acontece é que tu produz a tua matriz osteoide, ele vai ficar preso nela, ele vai acabar ficando atenuado. Inclusive a gente tem aqui, isso aqui é importante nessa lacuna, que é o osteoplasto, é só um nomezinho, e é isso.